Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Amor. Estamos muito felizes de retomarmos as nossas atividades presenciais, mesmo que com um número reduzido de pessoas, com uma limitação para manter a segurança de todos. Mas é muito bom, após tanto tempo, nós voltarmos a nos encontrar pessoalmente. Então, sejam muito bem-vindos, é muito prazeroso e é uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até a figura amorosa do nosso Mestre Jesus e agradecendo ao nosso Pai, primeiramente pela bênção da vida, por essa oportunidade bendita de estarmos encarnados neste planeta, neste momento, podendo viver tudo o que é necessário para a nossa evolução espiritual e por podermos principalmente estarmos aqui nesta noite, levantando das nossas camas, abrindo os nossos olhos e estando aqui compartilhando os ensinamentos do Mestre, ouvindo e aprendendo com a sua palavra. Agradecemos também, Pai, por nossas famílias, pelo trabalho que nos sustenta, pelos desafios que são colocados diante de nós, para exercitarmos assim a nossa inteligência e a nossa fé. Agradecemos porque em todos os momentos da nossa caminhada, o Senhor está conosco. Em nenhum momento estamos sós, e naqueles ainda mais difíceis, é onde o Senhor nos carrega com todo carinho e nos ajuda a superar a tudo e principalmente a nós mesmos. Agradecemos, Pai, pelo sol que brilhou hoje lá fora, que aquece e faz crescer as plantas, pela chuva bendita que limpa o ar e por todas as bênçãos que recebemos diariamente. E assim, agradecidos, nos ajoelhamos em espírito e pedimos permissão, Pai, para iniciar o encontro desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas que são tantas, na medida em que aprendemos a compreender e perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair diante das tentações e livra-nos do mal, pois já compreendemos que só vosso é o reino, o poder, a luz e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema desta noite, ele fala sobre os superiores e os inferiores. Todos nós aqui já sabemos que obedecemos a um planejamento reencarnatório, que é feito conforme a nossa necessidade de aprendizado e também de evolução.
E que nesse plano reencarnatório trazemos a necessidade de equilibrarmos aquilo que nós provavelmente desequilibramos numa outra encarnação, devido às falhas da nossa própria inferioridade, não é? Porque nós somos todos espíritos em evolução. Então hoje nós vamos falar dos superiores e dos inferiores. Não no sentido da evolução moral, tá? Mas no sentido de como nós reencarnamos aqui na Terra em condições de superioridade ou inferioridade, visto através dos olhos da nossa sociedade. A autoridade, tanto quanto a riqueza, ela é uma prova da qual, quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós vamos ter que prestar contas, tá? Porque a autoridade, ela não nos é dada simplesmente para que a gente exerça o nosso gosto de mandar nos outros, não é? Ou como algumas pessoas entendem que é um direito ou uma propriedade de mandar nas outras pessoas que lhes são inferiores socialmente ou casualmente. Até porque Deus pode retirar de nós essa autoridade, né? Tudo que Ele nos dá, Ele pode nos tirar. E nada que pode ser nos tirado, nos pertence de verdade. Quem tem autoridade, seja sobre os seus subordinados, seja sobre aqueles que são colocados sob o seu comando, seja num cargo político, né, onde a pessoa tem autoridade sobre aquele município, estado, país, né, ou até mesmo na nossa família. Quando nós temos a autoridade, nós temos também uma obrigação. Nós temos também uma responsabilidade. E nós vamos responder, depois, quando nós retornarmos ao plano espiritual, sobre a boa ou má diretriz que nós demos àquelas pessoas que estavam sob o nosso comando. Porque nós, na posição de líderes, nós temos o compromisso moral de ajudar aquele que está abaixo de nós a evoluir e também a caminhar no caminho do bem. Olha que responsabilidade grande é esta, né? Todo aquele que é colocado em posição de autoridade, ele deve zelar por aqueles que estão abaixo dele. E assim, como a riqueza é confiada ao homem para promover o progresso físico, né? Aqueles que vêm com o compromisso da riqueza, eles têm a missão de usar a riqueza para o desenvolvimento do progresso. Quem traz autoridade tem o compromisso de zelar e trabalhar pela evolução moral dos seus comandados. E outra coisa que é importante saber é o seguinte: o comandado de hoje pode ser o comandante de amanhã, né? Então, existe aí uma relação de respeito mútuo, porque se hoje eu mando, amanhã eu vou ser mandado. E aí, como é que eu vou me comportar perante aquele que está sob o comando? Né? E se o superior tem deveres a cumprir, também os tem aquele que está na posição de inferioridade. E quando a gente fala assim, não é algo pejorativo, né? É porque é assim que funciona. Sempre vai ter um líder, sempre vai ter um comandado, né? Isso vai mudando de encarnação para encarnação, porque nós devemos passar por todas as experiências durante as encarnações, porque é só assim que nós vamos evoluir. Então, à medida que o comandante tem as suas responsabilidades, o comandado também as tem. Quanto mais ainda se for espírita, né? Porque o espírita tem mais consciência ainda de que ele não pode dispensar de cumprir as suas obrigações.
O espírita sabe que se ele está colocado hoje numa posição de inferioridade, primeiro porque ele tem conhecimento dessa regra, né? Uma vez a gente comanda, uma vez a gente é comandado, uma vez a gente é rico, na outra a gente é pobre, né? Porque nós temos que passar por todas as experiências para a nossa evolução. Então, ele sabe que ele não pode deixar de cumprir a sua obrigação, mesmo quando o seu superior não esteja fazendo a parte dele. Porque também, gente, nós sabemos que a evolução é individual, né? Eu não posso evoluir por vocês, nem vocês evoluir por mim. Então, a cada um cabe a sua parte e o seu trabalho. Então, o espírita sabe também que se a sua posição hoje está lhe acarretando sofrimentos, ele reconhece que, sem dúvida, ele merece estar ali, né? Ou porque ele desequilibrou alguma coisa numa outra encarnação e agora ele precisa equilibrar, né? Ou ele não fez bom uso da sua autoridade, enfim, ele se vê obrigado e forçado a suportar uma posição, porque a doutrina espírita nos ensina que nada é à toa, nada é coincidência, nada é de graça. Sempre existe um motivo para tudo. E, além disso, nós temos esse conhecimento de que nós estamos exatamente no lugar onde nós deveríamos estar. Às vezes a gente fala assim, nossa, né? Eu sou uma pessoa tão evoluída, né? Por que eu não nasci na Europa, né? Será que é tão evoluída assim? Se fosse, estaria lá, né? Não estaria nascendo aqui no Brasil. Não estaria, né? Ah, mas né? Deus foi injusto comigo. Será? Alguém aqui acredita que Deus é injusto? Não, né? Jamais ele erraria uma coisa dessa, né? Ai, puxa vida, eu errei, a Vânia era para nascer ali, no Bem Bom, eu fiz ela nascer lá no... Coitadinha, errei. Não, não errou não, gente. Cada um está no lugar onde realmente deveria estar. E nós também sabemos, né, que por mais difíceis que sejam algumas posições onde nós estejamos, né, nós seremos sempre recompensados. Porque se a gente fizer a nossa parte, né, se a gente fizer abraçar com vontade, né, aquela causa, a gente sabe que nós seremos recompensados. Se nós suportarmos aquilo que nos é devido, né, que nos é destinado para a nossa própria evolução, e nós aprendermos com aquilo, nós seremos, certeza, recompensados num futuro. E também, gente, a gente sabe que, às vezes, são condições temporárias, né? Isso, a gente fala muito da espiritualidade, né? De tudo que acontece, que tem um porquê, etc, etc, né? Mas, às vezes, também o porquê está nas nossas próprias atitudes, não é? Existe uma frase que diz o seguinte, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Né? Então, muitas vezes também é a nossa própria falta de esforço, de empenho, de dedicação, que faz com que a gente não evolua. Não é? Tem gente que fala assim, mas a vida inteira eu vou fazer isso, né? Não, você tem outra opção. Você pode estudar, você pode fazer outra coisa. Né? Não podemos esquecer que existe uma grande parte, né, de comodismo dos seres humanos. A gente fala assim, queria tanto ganhar na loteria, mas nunca jogou na loteria. Né? Queria tanto, nossa, meu sonho era ser professor, só que nunca foi estudar. Vai ser difícil, né? Então, também a gente não pode, né, jogar toda a culpa na espiritualidade, no nosso plano reencarnatório, porque a nossa evolução depende só da nossa vontade. Tanto a nossa evolução moral, quanto a nossa evolução intelectual. Se você nunca estudou, não gosta de estudar, não tem paciência para trabalhar, não quer se dedicar, não tem paciência para aprender, dificilmente você vai evoluir, aprender alguma coisa diferente. Não é? Então, gente, também temos que ter essa plena consciência, tá? Que uma parte é plano reencarnatório, sim, mas uma grande parte é dos nossos esforços, é resultado dos nossos esforços para mudar aquela situação que nos
não está nos deixando felizes, tá bom? A nossa evolução moral sempre nos colocará em melhores condições, porque ela nos permite, inclusive, compreender que todos os espíritos que estão encarnados neste planeta são imperfeitos, né? Não adianta a gente buscar eu vou ser perfeito. Nossa, não vai conseguir, né? Pelo menos não nessa encarnação, tá? Pode começar, né, a plantar sementinhas, a fazer as mudanças, né? Mas ninguém vai conseguir ser perfeito nessa encarnação. Por consequência, nós somos obrigados a conviver com outros seres imperfeitos. Então, é claro que as pessoas vão nos magoar, nos chatear, ser diferentes daquilo que a gente gostaria, se comportar de uma forma que a gente não acha adequada, porque, primeiro, somos todos espíritos únicos e, segundo, espíritos imperfeitos. Tá? E, compreendendo isso, a gente consegue trabalhar melhor a nossa relação de tolerância. Eu não tolero, né? Eu detesto que a pessoa faça aquilo. Mas você já se colocou no lugar do outro para tentar compreender a forma como ele pensa? Você já tentou ver como é que o outro foi educado, em quais condições, para que ele chegue a ter as atitudes que ele tem? Né? Então, essa compreensão na doutrina espírita nos é muito favorável, porque ela nos faz compreender que, sim, somos todos imperfeitos, sim, vamos todos errar, e sim, precisamos todos respeitar os limites dos outros. Tá? Buscar sermos cada dia melhores, darmos o melhor de nós em benefício de todos. Essa é uma das missões mais incríveis que nos é delegada. E Deus é amor e abençoa aqueles que amam. Tá? Então, é muito, muito melhor a gente evoluir através do amor do que da dor. Muito bem. Já entendemos, né, as nossas posições de superioridade e inferioridade nessa encarnação. E agora nós vamos compreender uma outra coisa, que Deus nos dá uma ferramenta bem bacana para que a gente possa cumprir a missão que nos foi destinada aqui na Terra, que é o nosso corpo físico, né? Esse corpinho que Deus deu a cada um de nós, né? É o nosso templo e a nossa morada do Espírito durante a nossa vivência aqui na Terra. E por isso nós precisamos cuidar bem dele, porque é ele que vai nos permitir ficar essa encarnação toda, durante todo o tempo necessário para a nossa evolução, aqui neste planeta material. Tem duas teorias bem opostas, né? A dos ascetas, que fala sobre o aniquilamento do corpo, né? Que tem que judiar do corpo, só assim vai evoluir espiritualmente. E o dos materialistas, que diz que o espírito, a vida, acaba junto com a morte do corpo físico. As duas são conflitantes e as duas são perigosas. Tá? Por quê? Porque se a gente judiar demais do nosso corpo físico, né, não adianta eu fazer 1000 sacrifícios, eu não vou comer, eu vou fazer uma meditação, eu não vou comer. Né? O que vai acontecer com o meu corpo físico? Vai ficar fraquinho, né? Pode padecer antes da hora. E assim o meu espírito não vai conseguir cumprir com a missão que lhe foi confiada aqui na Terra. E também de que a vida se extingue com o corpo físico. Isso está mais do que provado, acho que todo mundo aqui já sabe que isso não existe, né? Que o corpo físico vai, em algum momento, perecer, mas o espírito vai continuar a sua jornada, vai para o plano espiritual e depois vai reencarnar num outro corpo físico que lhe vai ser a ferramenta para outra encarnação e para a sua evolução. Então, nós já sabemos também que essas duas vertentes são incompatíveis com o que diz a doutrina espírita. E a saúde do corpo, gente, é tão importante quanto a saúde da alma. É como se fosse um pássaro, né? Com uma asa só, ele não consegue voar. Nós, seres
materiais e espirituais, com uma asa só também não vamos evoluir. Porque nós precisamos do corpo físico, da saúde física e também da nossa saúde espiritual. Nós somos corpo e alma. Assim como a gente não pode castigar o nosso corpo físico com os excessos da matéria, ou seja, comer demais, beber demais, usar drogas, ter uma vida sexual abusiva, né? Tudo que a gente faz de exagerado para o nosso corpo físico, ele vai sentir, não vai? Vocês sabem, né? Experimenta tomar uma bebedeira danada num dia, como é que vocês vão sentir no dia seguinte? Mal, né? Então, e se você faz isso continuamente, o corpo vai se desgastando até chegar uma hora que ele fala, não dá mais, né? Então, nós precisamos cuidar, nada de excessos, né? Nada de exageros, aquela velha história, né? Praticar alguma atividade, comer alimentos saudáveis. Claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Alguém aqui consegue? Eu não consigo, tá? Eu tenho, assim, os meus excessos, de vez em quando, eu adoro pizza, eu adoro massa, né? Não tem jeito, eu não consigo comer só legumes, tá? Mas tento fazer alguma atividade e tal, a gente tenta dar um equilíbrio para que o nosso corpo físico, a energia vital dele, aguente o nosso plano reencarnatório. Né? Porque, por exemplo, você veio aqui programado para viver 80 anos. Aí você judia do seu corpo físico, morre aos 50. Esses 30 anos que você tinha que viver aqui, onde vão? Para onde ficam? Quem que vai tomar conta disso? Como é que você vai justificar isso quando voltar para o plano espiritual? É sério, né? Quer dizer, você cometeu um suicídio. Porque você exterminou a sua ferramenta de trabalho antes da hora, tá? E a mesma coisa com a nossa saúde espiritual, né? Excesso de orgulho, de egoísmo, de mágoa. O que vai acontecer com a nossa alma? Vai ficar doente, né? É difícil? Claro que é difícil o equilíbrio, gente. Ninguém aqui está falando que é fácil. Porque nós somos seres imperfeitos, então a gente se magoa facilmente, nós ainda trazemos o nosso orgulho exacerbado, a gente quer que seja tudo do nosso jeito, ninguém pode falar nada que a gente fica bravo, revoltado, não é? Nós somos seres imperfeitos, mas é bom a gente ficar atentos ao equilíbrio, se nós estamos cuidando bem da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Nós temos uma ajuda muito grande, né, para tudo isso, que é o nosso evangelho, deixado pelo nosso Mestre Jesus. Ali, ele deixa tudo muito claro, né, uma receitinha bem detalhada de como nós devemos nos comportar para que a gente consiga esse equilíbrio espiritual. Então, o evangelho ele tem que ser um companheiro nosso bem próximo. Tá? Ele tem que estar sempre pertinho da gente, porque quando a gente se achar em situação de desequilíbrio espiritual, ele nos dá uma ajuda imensa. É só a gente pegar, abrir um pedacinho ali, né? Aqui tem, ó, né? Consultar, vamos dar uma olhadinha ali naquela parte que tem a ver com o momento que eu estou passando, e ali a gente vai encontrar a receitinha de bolo bem detalhada para o nosso equilíbrio espiritual. E aí, gente, cabe a cada um de nós realizar os nossos esforços para cumprir essa bela missão que nos foi delegada. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas sempre, né? Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer, porque mais uma vez as palavras do nosso Mestre Jesus chegam com fácil entendimento até nós. As suas mensagens deixadas no Evangelho vêm abrir os nossos olhos, tirar o véu que os cobria.
esclarecer para nós que depende muito mais da nossa atitude, das nossas ações e dos nossos pensamentos, o caminho que vai nos conduzir à felicidade ou à infelicidade, que cabe a nós fazermos as escolhas corretas para a nossa vida, mesmo que muitas vezes nos sintamos incapazes de seguir o caminho escolhido. Mas vamos começando a mudar pela atitude dos nossos pensamentos, começar a redirecionar esse pensamento. Toda vez que um pensamento ruim vier à minha cabeça, eu vou tentar modificá-lo. Toda vez que uma situação esgotar a minha paciência, eu vou elevar os meus pensamentos até Deus e pedir a Ele que me conceda a graça de esperar mais um momento antes de reagir, de tentar evitar agir com vingança, com ódio, com raiva, com mágoa. Pedir a Deus que me ajude a compreender que as outras pessoas são diferentes de mim e que mesmo que eu acredite que elas estejam erradas, elas têm o direito de pensar da forma como pensam, porque elas são também um ser em evolução. E que eu possa, Pai, ser mais luz do que trevas, dizer mais palavras de incentivo do que de críticas, que eu possa ser mais amor do que de desamor, que eu possa agir com muito mais caridade do que com egoísmo, e que eu possa, aos poucos, ir modificando a mim mesmo, porque modificando a mim, eu modifico o que está ao meu redor. E modificando ao que está ao meu redor, eu ajudo a modificar o mundo. E se eu quero viver num mundo melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Pai, muito obrigada. Derrama suas bênçãos sobre as nossas casas. Envolve o nosso lar com toda energia de amor, retirando dali qualquer energia negativa, qualquer energia de desavença, de ódio ou de mágoa. Coloque em nosso lar, Pai, energias de amor, de respeito, de afeto, de esperança. Envolve a cada um dos seres que amamos, aqueles a quem desejamos o bem. Envolve-os com seu amor, ajuda-os também a progredir, protege-os de todo o mal. Envolve também, Pai, todos os seus filhos encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que estão em sofrimento. Ajuda-os a encontrar a luz e a esperança de uma vida melhor. Aqueles que estão ainda na escuridão e não compreenderam o caminho do bem, permita-os receber a sua luz, que clareará o seu caminho. Abençoa, Pai, o nosso trabalho, os nossos amigos, a todos a quem amamos. E abençoa também, Pai, os nossos inimigos. Que saibamos, na hora oportuna, pedir perdão pelos nossos erros. E ajuda-os também a compreender, perdoar e seguir o seu caminho para a sua evolução e felicidade.
E assim, Pai querido, agradecidos que estamos, com o coração cheio de amor, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a sua vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, que são tantas, na medida em que compreendermos e perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, principalmente aquele que ainda habita o nosso coração imperfeito. Pois já compreendemos que só vosso é o reino, o poder, a luz e a paz para todos sempre. Graças a Deus. Pedimos que permaneçam em seus lugares e para que os passistas venham ao salão, para que possamos receber a bênção do passe. Pai, vós que sois luz e bondade, que sois amor e caridade, que ama todos os seus filhos de forma igual e completa, a Ti recorremos e pedimos que derrame sobre nós as suas bênçãos, Pai. Que essa luz infinita desça sobre nós fazendo uma limpeza profunda, chegando ao fundo do nosso coração e fazendo uma limpeza nos nossos sentimentos, retirando de nós todo pensamento negativo, todo pensamento que não conduz ao caminho do amor, todo pensamento egoísta, raivoso e de mágoa. Que no lugar desses pensamentos, Pai, sejam colocados pensamentos de esperança, de fé, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de compreensão, de caridade e de solidariedade. Que esses pensamentos de luz preencham todo o nosso espaço mental, permitindo, Pai, que saiamos daqui leves e que possamos, com muita fé, enfrentar os desafios desta semana que está começando. Que a sua força, a sua luz nos ajude a pensar, a avaliar, a nos colocarmos no lugar do nosso próximo. E assim, Pai, sermos generosos e caridosos em nossas atitudes. Pedimos também, Pai, que essas energias benéficas envolvam todo o nosso corpo, todo o nosso perispírito, retirando de nós as energias ruins, negativas, que só nos prejudicam, substituindo assim por energias saudáveis, energias de alegria e de fé. Que essas energias envolvam todos os nossos centros de força, o nosso pensamento, a nossa garganta, o nosso coração e todos os órgãos do nosso corpo, permitindo assim o refazimento das células, para que o nosso corpo físico, Pai, esteja forte e preparado, saudável e equilibrado, para nos ajudar nesta caminhada que vai até o cumprimento do nosso plano reencarnatório. E que essa energia de amor, Pai, que envolve cada um de nós neste momento, possa ser levada a todos os cantos da terra, onde haja um filho seu em sofrimento. Que essa luz envolva todas as criaturas,
todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, para que todos, Pai, recebam o seu amor, a sua luz e a sua paz. E assim, pedimos também aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores e todos aqueles que torcem pela nossa caminhada, que ela seja um sucesso, que nós consigamos realizar muito além daquilo que nos comprometemos e que nós possamos, a cada dia, evoluir e ser luz. Abençoa os nossos mentores, toda a equipe espiritual aqui presente, o nosso querido Padre Isabel Kaufmann e todos aqueles que na seara do bem trabalham com amor no caminho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos nesta noite retornar aos nossos lares com a certeza de que somos amados e abençoados e que possamos, dentro das nossas imperfeições, sermos os melhores possível. Uma boa noite a todos, uma excelente semana, que Deus os acompanhe e os proteja em toda a sua caminhada. Graças a Deus.